Seu comercial depende muito de você, então esse é o problema. Se o seu comercial só anda quando você está junto, responde cliente, revisa a proposta, cobra vendedor e destrava a negociação, eu preciso te falar uma coisa que talvez você não vai gostar. O seu problema não é falta de leads. O seu problema é que o comercial da sua empresa depende demais de você. E enquanto isso for verdade, não importa quantos leads entram, você só vai aumentar o volume do caos. Esse é o cenário de muita empresa B2B. A empresa já vende, já tem produto validado, já tem clientes, às vezes até já contratou vendedor, já investiu em marketing para tentar vender mais, às vezes até trocou de CRM, de processo, de playbook, mas no fim do dia, quem segura o rojão da operação comercial é o fundador. É o fundador que percebe quando o pipeline está fraco. É o fundador que chama o time constantemente. É o fundador que entra nas negociações mais importantes. É o fundador que sente, se tirar o pé por 2 semanas, o negócio desmorona. Isso gera uma sensação horrível. A empresa até vende, mas não consegue confiar no próprio comercial. O problema é que muita gente olha para esse cenário e tira conclusões erradas. Falam assim: a gente precisa de mais leads, a gente precisa contratar mais gente, a gente precisa cobrar mais o time, a gente precisa de uma ferramenta melhor. Só que na prática isso costuma piorar, porque quando não existe estrutura, mais lead não vira previsibilidade, vira mais lead maltratado. Mais vendedor não vira crescimento, vira mais gente improvisando. Mais cobrança não vira performance, vira pressão em cima de um sistema que não foi desenhado direito. A empresa continua operando no esforço, só que com mais custo. Tem uma diferença importante aqui. Uma coisa é ter atividade comercial, outra coisa é ter operação comercial. Muita empresa tem atividade comercial, tem mensagens saindo, propostas sendo enviadas, reuniões acontecendo, vendedores correndo, mas não tem operação de verdade. Porque operação comercial exige método, exige clareza de processo, exige papéis definidos, exige rotina, exige critério, exige alguém olhando para o comercial como sistema, não como consequência de urgências da semana. Quando isso não existe, o fundador vira o cola-tudo da empresa. Ele não vende só, ele compensa a falta de estrutura. E aí nasce o ciclo mais cansativo do crescimento no esforço. Quanto mais a empresa tenta crescer, mais ela depende do fundador para não perder o controle. Então a virada é essa. Talvez o seu comercial não esteja pedindo mais volume, talvez ele esteja pedindo maturidade. Talvez o problema não seja a geração de demanda, talvez seja a dependência de estrutura, porque comercial maduro não é aquele que tem um fundador cansado resolvendo tudo no braço, é aquele em que o processo não colapsa quando o fundador sai da linha de frente por um instante. E isso muda a conversa completamente. Você para de perguntar: como que eu vendo mais agora? E começa a perguntar: está faltando desse comercial para parar de depender de mim? Essa é uma pergunta muito mais desconfortável, mas muito mais útil também, porque clareza vem antes de escala. E aqui tem um ponto que ninguém fala. Muitos fundadores estão presos dentro da operação comercial, não porque gostam de centralizar, mas porque o sistema ainda é fraco demais para funcionar sem eles. Ou seja, não é sempre um problema de controle. Às vezes é um problema de ausência de base. Não existe um responsável claro. O pipeline de vendas existe, mas ninguém confia. As decisões são reativas. O time comercial entrega a justificativa e não previsibilidade. E o fundador vira o filtro de tudo. Aí a empresa acha que precisa acelerar, mas acelerar sem organizar só vai deixar você mais cansado. É por isso que o Sales Builder Club faz sentido para esse tipo de empresas. Não porque ele vai escalar o seu comercial num passe de mágica, mas porque ele foi desenhado para empresas que já vendem, sentem a bagunça, a dependência do fundador e a falta de previsibilidade. Mas ainda precisa amadurecer o diagnóstico antes de sair mexendo em tudo. O Sales Builder Club entra como clareza, linguagem, diagnóstico e maturidade comercial. Então, se o comercial da sua empresa ainda depende demais de você, talvez o problema não seja a falta de lead. Eu não estou dizendo aqui para você largar a mão, soltar essas rédeas. Eu estou dizendo para você ter um processo que te ajude a progredir. O problema talvez seja você tentar vender sem um sistema. Se você quer entender melhor o que está travando a sua operação comercial e conhecer melhor o Sales Builder Club, clica no link aqui na descrição, porque antes de escalar, você precisa parar de interpretar errado o problema.